nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos te louvar. E pedimos, ó Pai, as bênçãos do Senhor sobre a meditação em Tua Santa Palavra. Que possa fazer morada em nossos corações e assim produzir frutos para a glória do Teu nome. Nos oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos fazer a meditação em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. A partir do versículo 1. Se formos dar um tema para a mensagem dessa noite, ele seria nossa aparência, porque vamos entender um pouco como deve ser a nossa aparência nesse mundo. E quando falamos da aparência do cristão, não estamos falando da aparência física, porque hoje está sendo muito endeusado, a aparência física, as pessoas cuidando muito da beleza, da estética, e não que isso seja pecado, Nós não vamos partir para o legalismo e dizer que a pessoa não deve cuidar da sua beleza. Não estamos dizendo isso. Mas nós estamos dizendo que o mais importante é cuidar da beleza espiritual. É isso que nós temos que realmente nos preocupar. Então, se você cuida da sua beleza física sem negligenciar a beleza espiritual, está tudo ok, Cuidado para não valorizar demais a beleza física e deixar para trás a beleza espiritual. Então temos que nos preocupar com a nossa aparência nesse mundo, a nossa aparência espiritual. Até porque as pessoas pensam assim, que temos que buscar isso, essa beleza. Mas qual é o conceito de beleza? As pessoas se enganam. O que é uma pessoa bonita? Como é que a gente avalia? Será que a gente tem critérios? Um carro, às vezes você consegue avaliar. Não, um carro potente é um carro que tem 25 kg de torque, que tem a potência de 200 cavalos, que anda de 0 a 100 em 10 segundos. Você consegue parâmetros, Mas o que é uma pessoa bonita? Como é que nós avaliamos isso? Não tem parâmetros, critérios, assim, a gente não vê muito isso. As pessoas às vezes costumam dizer, não, tem que ser louro, dos olhos azuis, de alta estatura. Mas será que todos os loiros de olhos azuis são belos? São bonitos? Só essas pessoas loiras de olhos azuis são bonitas? E as que não têm olhos azuis, não são? E as que não são loiras também não são bonitas? Então nós vemos que às vezes o mundo coloca um conceito de beleza, de bela aparência, e na verdade ela não tem fundamento, não tem sustentabilidade, certo? Porque quando nós vamos para a Bíblia, nós observamos que o coração alegre aformoseia o rosto. Então não está nas características externas a beleza, vem do interior, O coração alegre é que torna uma pessoa bela. Então, nós que temos o conhecimento bíblico, então nós enxergamos de maneira diferente o mundo, E não podemos ser deixados levar pelo conceito do mundo sobre as coisas, se esses conceitos estão contrários à palavra de Deus, Então, eu costumo falar que a beleza está nos olhos de quem vê e não na pessoa em si, Vamos dizer assim, não tem essas características que a pessoa olha, vou observar essas características para ver se essa pessoa é bela, tem uma bela aparência. Não, está nos olhos de quem vê. Então, eu tenho que saber enxergar a beleza das pessoas. Todo ser humano tem a sua beleza e nós temos que saber enxergar isso. Nós precisamos saber enxergar. E se você quer ser uma pessoa bela, tenha um coração alegre. Tenha um coração alegre. Porque eu já vi pessoas que têm algumas dessas características que o mundo diz que é de beleza, mas que você não consegue ver beleza.
porque não tem um coração alegre. Você vê às vezes uma pessoa deprimida, uma pessoa que fica por ali pelos cantos, uma pessoa que é cabisbaixo, semblante de trevas. Tem alguns que a gente olha assim, parece que é uma sepultura, né? Que é aquele semblante triste todo o tempo. E tem outros que a gente olha assim, que segundo o mundo não tem essas características de beleza, mas você consegue enxergar uma beleza, porque tem um coração alegre, né? Uma pessoa feliz, uma pessoa satisfeita com a vida, uma pessoa animada, entusiasmada, né? Você consegue enxergar. Então, essa beleza, né? Então, muito cuidado com esse conceito, né, de beleza que o mundo impõe. E, né, eu abri esse parênteses para a gente aprender um pouco sobre esse conceito. E o nosso tema é nossa aparência, né? Qual deve ser a nossa aparência aqui nesse mundo? Como nós devemos aparecer para esse mundo? Ou seja, ser mostrados para esse mundo. Como o mundo deve nos ver. E aí nós vamos observar isso nesse estudo, né? 1 João 3:1 diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. É o primeiro ponto, né? Nós precisamos primeiro nos tornar filhos de Deus para que possamos demonstrar a nossa aparência para esse mundo. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo, ou seja, não conheceu o próprio Deus. Por isso que o mundo às vezes não nos conhece. Esse conhecimento, irmãos, vai além daquela ideia de você conhecer uma pessoa, certo? O mundo não nos conhece em que sentido? De saber realmente do nosso interior quem realmente nós somos, certo? Não nos conhece. Ou seja, não sabe por que nós agimos de determinada forma, não sabe por que nós reagimos a uma situação que outros sem Deus reagiriam de uma forma e nós reagimos de outra. Eles não conhecem, não sabem por que nós fazemos isso, né? Porque o mundo não nos conhece, porque não conheceu o próprio Deus. Então, se eles não conhecem a Deus, não vão conhecer os filhos de Deus. Quer um exemplo? Tentar ficar mais claro, né? Você sabia que tem muita gente que não aceita aquela ideia do ladrão na cruz ter sido perdoado? Sabiam disso? Tem muita gente que não aceita. Como é que pode Deus perdoar um homem daquele que era um malfeitor, passou a vida inteira fazendo o que não prestava? Não pode um negócio desse. Por que as pessoas não aceitam? As que não aceitam, porque não conhecem a Deus. Hoje em dia mesmo, se você for dizer assim para uma pessoa, não tem criança, né? Um estuprador se arrependeu e Deus perdoou. E ele vai para o céu. Você sabia que tem gente que se escandaliza com isso? Porque eles acham que o estuprador não tem perdão. Mas por quê que tem pessoas que acham isso? Porque não conhecem a Deus. Não entendem o perdão de Deus. E aí eu já fui logo para o extremo, né? O estuprador, né? Mas você pode pensar em qualquer tipo de pecador que tenha cometido qualquer tipo de pecado. Um assassino. Será que uma pessoa que matou outra perversamente, ela tem perdão? Tem perdão para ela, será? Será que ela pode ir para o céu? Sim ou não? O que é que vocês acham? Se ela se arrepender, né? Sim, Deus pode perdoar. Vocês sabiam que Davi foi assassino? O rei Davi? Dizia, ele não pôde nem construir o templo, né? Porque Deus disse, você está com as mãos manchadas de sangue. Exatamente. Teve caso que até premeditado, né? O caso lá de Urias, né? E ele teve perdão. Então, por isso que a Bíblia diz, o mundo não nos conhece, porque não conhece o próprio Deus. Então, às vezes nós reagimos de alguma forma, irmãos, na nossa vida, quando alguém nos afronta, por exemplo, e nós deixamos para lá, né? Liberamos o perdão, antes mesmo dessa pessoa se arrepender e nos pedir perdão, nós já liberamos o perdão em nosso coração.
e não queremos guardar mágoa e nem rancor daquela pessoa. E o mundo não entende. Rapaz, tu é besta, por que tu faz isso? Por que tu não vai lá e se vinga? Porque meu Deus não quer que eu faça isso. Então não vou fazer. E o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus. Então eu dei esses exemplos, né, sobre Deus para que a gente possa entender melhor que Deus age de determinadas formas que o mundo não entende. E nós, como filhos de Deus, também temos que agir de forma a que o mundo realmente não entenda. O mundo que não conhece a Deus, né? Porque nós vamos agir de acordo com a vontade de Deus, essa deve ser a nossa aparência para o mundo. Estão entendendo? Não estou falando de beleza física, é aparência física, é aparência espiritual. A nossa aparência deve ser parecida com a de Deus. Como as pessoas devem ver a Deus, é assim como elas devem nos ver. Até na falta de conhecimento. Pessoas não conhecem a Deus, essas que não conhecem a Deus também não vão nos conhecer. No sentido de não saber por que nós agimos de determinadas formas. Às vezes de não aceitar o que nós dizemos. Por quê? Porque não conhecem o próprio Deus. Não conhecem. Então não vão nos conhecer, não vão entender o que nós dizemos, não vão aceitar o que nós falamos. Muitas pessoas não aceitam o que os crentes dizem. Não aceitam. Porque não aceitam a palavra de Deus e os crentes falam o quê? A palavra de Deus, então não aceitam. O crente, por isso que ele precisa falar baseado na Bíblia. Principalmente quando ele vai aconselhar alguma pessoa, vai dar uma dica, um conselho, tem que basear nas Escrituras. Porque nós temos um respaldo maior, uma base firme e sólida, verdadeira, que é a palavra de Deus. Se as pessoas não aceitarem, aí já não é problema nosso, né? Nós estamos simplesmente comunicando aquilo que Deus quer que as pessoas saibam. Então essa deve ser a nossa aparência. Primeiro, filhos de Deus. Temos que nos apresentar como filhos de Deus. E para que as pessoas nos reconheçam como filhos de Deus, nós temos que agir como Deus quer, como Deus manda na sua palavra. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então isso lá no estado eterno, né? Ainda não estamos assim, né? Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ainda lá na glória, nós não temos noção ainda, 100% do que será lá. Quando nós falamos do estado eterno, né, da nossa aparência eterna, o que vem primeiro na minha mente, que é algo que nós não entendemos ainda, por isso nós temos essa limitação de compreender o nosso estado eterno, sabe o que é a primeira coisa que vem na mente? Nós não vamos pecar lá no céu. E isso nós não compreendemos ainda, porque nós vivemos no mundo pecador e nós somos pecadores. E nós ainda pecamos nesse mundo. Então nós não entendemos ainda o que é viver sem pecar. Mesmo que nós não praticamos aqueles pecados de outrora, né, do passado, que as pessoas viam nós pecando. Eu vou dar alguns exemplos, né, para a gente entender. Eu ia para o forró, eu ia bebia cachaça, estava lá dançando nas festas, né, e às vezes fumando, usando drogas, sei lá, alguns, né? No passado fizeram isso. Às vezes alguém se envolveu com furtos e roubos e tal. Então, a pessoa se converteu. Então, não pratica mais essas coisas externas, pecados públicos, certo? Mesmo que você não pratique mais essas coisas, você já como crente, mas você ainda peca. Peca no pensamento, peca na omissão. Deixar de fazer o que é certo também é pecado, né? Deixar de fazer aquilo que Deus manda também é o pecado do pensamento, certo? Nós ainda temos esses pecados. E nós ainda não entendemos o que é viver sem esses pecados. Mesmo se for só os da mente, né? Mesmo que não tenha um de omissão. Aí você peca só pela mente, mas você peca. Eu peco, nós pecamos. Então, eu penso assim, que é o estado mais maravilhoso
que nós vamos ter no céu, no sentido de não pecar. Não pensar o que é mal das pessoas, não desejar o mal para ninguém, nem vir aqueles pensamentos que nós não queremos. Porque às vezes eu nem quero pensar uma coisa má, mas às vezes vem o pensamento. E lá nem isso virá. É a mente totalmente pura e santa, perfeita. Essa será a nossa aparência lá no céu. E nós temos que clamar a Deus para que já tenhamos um pouco dessa aparência aqui na terra. Né? De aparecer para o mundo como pessoas realmente iluminadas. Pessoas que brilham à luz de Cristo. Pessoas que vivem segundo o Evangelho. Lutando contra a velha natureza para não fazer aquilo que o mundo conceitua como algo certo, sendo que é errado, de acordo com a palavra de Deus. Então precisamos viver nessa linha, né? Buscando essa aparência divina em nossas vidas. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro, né? Está nesse estado eterno. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. É a desobediência a Deus. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Observe esse verbo pecar. Ele está no que nós conhecemos como gerúndio, né? Termina em NDO. Isso significa uma ação contínua, algo que está constantemente acontecendo. É como você diz assim: rapaz, você está fazendo o quê? Eu estou comprando. Então você está constantemente comprando alguma coisa, certo? Quando diz que você está fazendo o quê? Estou pecando, estou constantemente pecando. É uma prática que eu tenho. Agora, entendendo esse pecado, entendo o versículo. Entendendo o verbo, né? Entendo o versículo. Todo aquele que permanece nele não vive na prática do pecado. Não vive pecando. Então, aquele que permanece em Deus, ele não vive nessa prática. Ele peca esporadicamente. Comete um pecado por causa de um vacilo, uma coisa, mas isso não é um estilo de vida, isso não faz parte da vida dele. Essa deve ser a nossa aparência para o mundo, como uma pessoa que não vive pecando. Repito, isso não quer dizer que nós não pecamos, mas nós não devemos viver na prática do pecado. Na prática, constantemente naqueles pecados, e as pessoas vendo, aí qual vai ser a nossa aparência para o mundo? O crente está pecando, o crente está pecando, o crente está pecando. Então nós não devemos dar essa aparência para o mundo. A nossa aparência para o mundo tem que ser que nós não vivemos pecando, nós não vivemos na prática do pecado. Essa deve ser a nossa aparência para o mundo. Porque todo aquele que vive pecando, né, não viu a Deus, nem conheceu a Deus. Nós não vamos julgar ninguém, né? Nossa tarefa como crente não é estar julgando as pessoas, mas olhando para a nossa própria vida, olhando para nós. Quando nós observamos esse versículo, esse final, né? Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. O que é que vem na nossa mente? De olhar para a vida dos outros, né? Adão, né? E pensar, então fulano de tal não viu a Deus nem conheceu a Deus, porque fulano de tal vive pecando, né? Mas não é isso que a Bíblia está dizendo para você olhar, não. A Bíblia está dizendo para você olhar para a sua vida, não é para a vida do outro. Olhe para a sua vida e veja se você se encaixa nesse versículo. Não é estar julgando os outros, porque o nosso papel nesse mundo não é julgar as pessoas, né? É viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Então eu tenho que observar, será que eu não estou pecando constantemente na prática de um determinado pecado? Então, se eu estou assim, na verdade eu nunca vi a Deus nem o conheci. Será que eu sou realmente crente? Então eu tenho que me avaliar e assim corrigir a minha vida. Se tem algum pecado que eu estou constantemente cometendo, então eu tenho que clamar ao Senhor para tirar aquilo de mim, certo? Porque o crente ele não vive pecando, porque quem permanece em Deus não vive
pecando, não vive na prática constante dos pecados. Vive correndo, fugindo do pecado, assim como José do Egito, fugindo a todo instante, constantemente. Filhinhos, eu vou só abrir um parênteses para a gente entender. Cuidado também para não viver na paranoia, viu? Você diz, pai, cometi um pecado, então não sou crente. Cuidado, viu? Cuidado. Porque não é isso que nós estamos dizendo. É se você vive naqueles pecados, né, aparentes, escandalizadores, que causam mau testemunho na sociedade, para a sua vida, para a vida da igreja, e você vive naquilo, e achando que aquilo é normal, que faz parte, porque todo mundo faz, esse tipo de prática que vai demonstrar que a pessoa nunca viu a Deus nem o conheceu. Entenderam, né? Essa prática de você viver naquele pecado, achar que está tudo normal, tudo bem, que as pessoas fazem mesmo, até eu já vi alguns crentes fazendo. Essa mentalidade que mostra se a pessoa realmente viu a Deus ou não, se conheceu a Deus ou não. É por isso que nós não podemos julgar os outros, porque nós não sabemos a motivação para cometer aquele pecado, que a pessoa tem para cometer aquele pecado. Nós podemos saber a nossa. Qual é a nossa motivação para cometer aquele pecado? É porque foi um vacilo ou é porque eu acho que é normal, porque todo mundo está fazendo? Observaram? São motivações diferentes. Então, se eu penso que é normal, todo mundo está fazendo, e eu vou ficar fazendo esse pecado também, cuidado. Isso pode demonstrar que você, na verdade, nunca viu a Deus nem o conheceu, né? Mas se você pecou porque, rapaz, foi um vacilo, pelo amor de Deus, foi uma besteira que eu fiz, mas eu me arrependo e não quero fazer mais. Aí já é uma outra mentalidade, né? É uma outra motivação, podemos dizer assim. Você não pecou porque queria pecar e tem prazer naquilo, né? Foi um escorregão, né? Um vacilo. Então você pode voltar, pedir perdão a Deus e se corrigir, certo? Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede de onde? Pesado, né? Tem textos bíblicos que são pesados, certo? Porque a pessoa, se eu chegar para alguém e disser, rapaz, você procede do diabo, é escada você apedrejado, né? Mas, o que é que a Bíblia está dizendo? Nós não vamos sair por aí dizendo essas coisas, certo? Até porque João está escrevendo aqui, né, para os filhinhos, não é assim, ó? Filhinhos. Está escrevendo para crentes, aconselhando pessoas que creram no Senhor Jesus. Então, jamais posso chegar para um incrédulo, ou seja, uma pessoa que não é um filhinho de Deus, e dizer isso para ele. Você procede do diabo porque você está pecando, você vai para o inferno. Eu não posso dizer isso para quem não conhece a Deus, porque vai ser um escândalo, vai ser um mau testemunho. Ao invés de eu conduzir essa pessoa para Deus, eu vou estar afastando ela de Deus. Rapaz, esses crentes são doidos, dizendo que a gente vai para o inferno, né? Eles não vão querer conversa com o crente. Então, observe para quem João está falando. Filhinhos, é para crentes. Então, ele está aconselhando os crentes. Então, observe isso. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, ou seja, destruir o pecado, aniquilar o pecado de uma vez por todas, né? Então, essa deve ser a nossa aparência, né? Que estamos naquele Cristo, Filho de Deus, que veio para destruir as obras do diabo, destruir os pecados. Por isso que a nossa aparência no mundo não pode ser aquilo. E é porque é crente fez isso de errado. Não pode ser essa aparência. Tem que ser a aparência de uma pessoa santificada, de uma pessoa transformada pela palavra de Deus, de uma pessoa que age de acordo com a vontade do Senhor. Viver em paz no mundo turbulento. Essa deve ser a nossa aparência para o mundo. Nós demonstrarmos, irmãos, a alegria em meio à tribulação. Isso faz toda a diferença. Você sabia disso? Nós vivemos num mundo hoje muito depressivo. Observaram, não? Hoje não tem mais aquele negócio de tristeza. É depressão, né? Toda tristeza que a pessoa tem mais um pouquinho é depressão. Então, quando você, como filho de Deus, você demonstra uma alegria,
um prazer de viver, que você é entusiasmado com a vida, você está brilhando uma luz. As pessoas que vivem nessa depressão, elas vão observar isso. Por que está tão atribulado o mundo, guerra para um lado, guerra para o outro, e pandemia, e não sei o que, e doença, e seca, e quintura, e calor, e a gente não vê esse povo triste? Eles vão ficar curiosos. Por quê que a gente não vê tristeza nesse povo? E eles vão querer saber o motivo. Eles vão querer conhecer o mesmo Deus. Você observa que só a sua forma de proceder no mundo pode chamar a atenção das pessoas para o Evangelho. E nós, como crentes, temos que ter essa aparência de pessoas alegres, pessoas entusiasmadas com a vida. Irmão, mas está difícil, eu não sabe a dificuldade, eu não sei mesmo não, Deus sabe. Mas Deus diz que no mundo passais por... Para aí. Para o versículo aí. Mas tende bom ânimo. Vocês lembram o versículo? É porque eu sou esquecido. Deixa eu ver se eu acho. Não achei não. Achei, quer ver? Achei não. Vocês não lembram? Diga, você que é pastor não lembra, né? Mas nem eu, né? Muito bem. Aflições. Mas vocês sabem do versículo, né? No mundo passais por aflições. Passais por aflições. Está aqui, ó. João 16:33. Achei. É por isso que eu gosto dessa ferramenta. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende depressão constantemente, é o contrário, mano, é bom ânimo, eu venci o mundo. Então os crentes, eles creem em um Deus que venceu o mundo, num Jesus que venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, e está à direita da majestade nas alturas. Então os filhos de Deus devem viver deprimidos? Não estou dizendo que o crente não passa por depressão. Não estou dizendo isso, né? Não estou dizendo. Mas essa não deve ser a regra da vida de um crente. Devem ser as exceções, né? Sabe lá, um dia, por algumas coisas que já passamos, tanta aflição, pode ser que você não consiga ter esse bom ânimo. E aí tem um momento depressivo na vida. Isso pode acontecer, mas não deve. Não deve ser a regra da vida do cristão. Essa não deve ser a aparência. O tema, nossa aparência, não deve ser a aparência do crente para o mundo. Como é que as pessoas vão querer seguir o nosso Deus se nós vivemos deprimidos? Se a nossa aparência para o mundo, rapaz, a gente só vê os crentes tristes. Você acha que as pessoas vão querer servir o nosso Deus? O que é que as pessoas buscam no mundo? É tristeza? Por que é que as pessoas vão para as festas? Para ficar triste? Por que é que as pessoas usam droga? É para ficar triste? Por que as pessoas bebem cachaça? Fumam? Se prostituem? É para ficar triste? É não, irmãos. É buscando alegria. Eles querem esse ânimo, ó. Eles querem ânimo na vida. Por isso que ficam buscando os prazeres do mundo. Porque acham que vão encontrar esse ânimo lá nos prazeres da vida. Mas aí não encontram, né? Não encontram. Alguns encontram a morte, né? Vão e não volta. Volta no caixão, né? Então, se nós não temos esse ânimo para demonstrar essa aparência, como é que as pessoas vão querer seguir o nosso Deus? Eu não estou dizendo que é fácil ter bom ânimo em meio às aflições. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós temos que clamar ao Senhor para que tenhamos esse ânimo. Por quê? Porque nós cremos naquele que venceu o mundo. Nós cremos naquele que é vitorioso. E ele vai nos dar a vitória. Então, essa deve ser a nossa aparência para o mundo. Meio às aflições, às perturbações da vida, às dificuldades, às doenças. Como é que tá, irmão? Tá bom demais, irmão. Como é que tá bom se tu tá no hospital doente? Oxente, a vida vai acabar mesmo, acho que faz parte. Isso é um estágio, é um processo.
Um dia nós vamos partir daqui e vamos para a glória. Mas aí você chega para o crente, irmão, como é que tá? Rapaz, tá ruim demais. Pareci com a dor no pé hoje, rapaz. Tá aqui, eu não estou para aguentar, não. Meu irmão, ore por mim, meu irmão. Rapaz, minha unha está doendo, está com 3 semanas, para não sei o que fazer mais, não. Como é, irmão, a nossa aparência, né? Para o mundo. Como é que as pessoas vão nos ver, nos enxergar? Nós estamos vivendo no fim dos tempos, dificuldade. Isso é ruim, irmãos? Vou fazer uma pergunta, né? Nós estamos vivendo em tempos bem difíceis, né? Numa instabilidade muito grande. Tanto nacional como internacional. Isso é bom ou ruim para o crente? Isso é ótimo, irmãos. Isso é maravilhoso. Sabia disso? Irmão, você está doido hoje, né? Não, irmãos, as profecias estão se cumprindo. O reino de Deus está mais próximo de vir. Então, para nós é bênção. É bênção. Porque está mais perto do nosso encontro com o Senhor. Nós vamos sair das aflições desse mundo. É uma maravilha. Nós não estamos dizendo que é bom a desgraça que está acontecendo, não. Viu? Não estamos dizendo isso, que é bom as pessoas estarem morrendo nas guerras, nas pandemias. Não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que os acontecimentos estão aí. E para nós é um grande sinal de que as coisas estão chegando no tempo do fim e o nosso encontro com o nosso mestre, aquele que venceu o mundo, está se aproximando. Então, já que está acontecendo, vamos fazer o quê? Se deprimir, se trancar dentro de casa e não viver? Vamos parar a vida? Não, nós vamos viver, vamos aproveitar as oportunidades para brilhar a luz de Cristo, para repassar para as pessoas as boas notícias do Evangelho, que são as boas novas, e assim proclamar a luz do Senhor, a palavra de Deus, para que as pessoas entendam que existe uma esperança. Mesmo em meio a essas aflições, essas dificuldades do mundo, mas tem uma esperança. Porque tem a vida eterna, tem a salvação em Cristo. Jesus venceu o mundo, Ele ressuscitou no 3º dia. Ele está preparando lugar, morada lá nos céus. O que é que diz João 14? Não se turbe o vosso coração. Não se turbe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aquele que venceu o mundo por nós está onde agora? Preparando lugar, morada para nós. Então, se está mais próximo do fim do nosso encontro com Ele, então é bênção. Nós vamos para o lugar que Ele está preparando. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim, mesmo para que onde eu estou estejais vós também. Aí vem o arrebatamento, né? Que Ele vai vir buscar a sua igreja. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual deve ser a nossa aparência, né? Como nós devemos aparecer para o mundo? É a reflexão dessa noite. Pense bem, como você está aparecendo no mundo? Qual a identidade que você está tendo nesse mundo? É aquela identidade que acabou agora, não tem mais esperança, porque é guerra, é doença e tantas coisas ruins acontecendo. Então, irmão, a vida está sem graça. É assim que você vai aparecer para as pessoas? Você vai aparecer, meu amigo, olha o que a palavra de Deus diz sobre esses tempos. E aí você vai lá para Sofonias capítulo 2 e observa as profecias se cumprindo. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra. Tal o conselho que Deus está dando para os tempos do fim. Os mansos da terra buscam o Senhor. Quem são os mansos? Os que creram no Senhor, não? Que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Porque Gaza será desamparada e Asquelon ficará deserta.
Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom desarraigada. Gaza. Vocês já ouviram esse nome? Já? Se ouve muito hoje, né? Onde é que fica esse lugar aqui? É lá na terra de Israel, não é? Onde está acontecendo aquela guerra lá agora? E começou que dia? Dia 7 de outubro, não é? Está aí, ó. Está na Bíblia. Gaza será desamparada. Irmão, como é que está? Irmão, está uma bênção. A Bíblia está se cumprindo nos nossos dias, debaixo dos nossos olhos. E você tem acesso a essa palavra. Você pode ler a Bíblia abertamente aqui no Brasil, sem nenhuma perseguição. Aproveite esse tempo. Aproveite. Porque a Bíblia está se cumprindo, ela está mostrando a veracidade que ela tem. E você pode confiar nessa palavra. E você pode ter essa esperança de dias melhores. Dias melhores virão, irmãos. Sabia disso? Lá no céu. Viu? Lá no céu. Que aqui na terra, nem se iluda, viu? Não se iluda que aqui na terra virão dias melhores. Então você não deve se confiar em promessas materiais e mundanas. Ah, irmão, porque você vai prosperar, você vai isso, aquilo. Você não sabe nem se está vivo amanhã, irmãos. Isso é ilusão. Às vezes você vai a uma igreja e você escuta só coisas materiais, né? Você vai prosperar, você vai ganhar dinheiro, você vai enricar, você vai ficar curado de todas as doenças, vai acabar todos os seus problemas familiares e tal. Irmãos, isso é ilusão, irmãos. Isso é ilusão. Amanhã você pode estar nem vivo. E aí você vai se confiar só nas coisas dessa terra? Você vai olhar só para cá? Olhe para a eternidade, porque lá é para sempre. Os dias melhores virão, mas é lá na eternidade. Aqui nesse mundo não tem nada bom para você esperar, não. Você pode morrer. Agora lá no céu você não morre, não. Então você vai se confiar e vai colocar a confiança da sua vida, as suas raízes aqui nessa terra, sabendo que um dia você vai morrer, ou você vai colocar lá no céu, sabendo que lá você não vai morrer mais. Você pode desfrutar lá no céu por toda a eternidade daquilo que você plantou. Onde é melhor plantar a roça de milho? Aqui na terra ou no céu, né? É melhor lá, irmão. Lá você vai comer milho a vida toda, né? Aqui você vai morrer um dia. Você pode plantar a roça agora e nem colher as espigas lá depois do inverno. Você não tem uma base sólida aqui. Então, olhe para as coisas lá do alto. E aí você vai encontrar o ânimo. Passais por aflições, mas tende bom ânimo. Como é que você encontra esse bom ânimo? Olhando para a terra? Para o mundo? Não, é olhando para o céu. Se você olhar para o céu, para as coisas eternas, para as promessas de Deus na eternidade, você vai encontrar esse bom ânimo. Então é só assim que você vai conseguir ter essa outra perspectiva da vida. E não somente a depressão, né? Não somente a tristeza, porque a dificuldade, porque isso, porque aquilo outro. Se nós olharmos para esse mundo, nós vamos nos deprimir mesmo. Qualquer um de nós aqui, qualquer um. Se nós olharmos só para esse mundo, nós vamos nos deprimir, nos trancar dentro de casa e não vamos mais viver. Sabia disso? Sabia disso. Até os pastores, né? As pessoas pensam que o pastor não passa por depressão. Vocês que pensam que pastores não passam por momentos depressivos, certo? Porque todos nós temos aflições nesse mundo, temos dificuldades nesse mundo. Se nós não vigiarmos e não ficarmos atentos às coisas eternas, nós também vamos nos deprimir. Então, o nosso bom ânimo vem do céu, não é da terra. Quando você olhar para os céus, você vai conseguir ter essa aparência que Deus quer que você tenha, que é essa aparência que brilha a luz. Que as pessoas olham para você e enxergam algo diferente. Mas não pode, a gente não vê essa pessoa reclamando, essa pessoa... Como é que pode isso? Tanta dificuldade que a gente está vendo e a gente só vê alegre, satisfeito com a vida, vivendo, entusiasmado e tal. Porque ele encontrou esse ânimo que vem da eternidade, que não vem da terra. Amém?
Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, a Tua misericórdia em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Sabemos que temos dificuldades nesse mundo, temos aflições, mas pedimos a Tua ajuda, ó Pai, para que a cada dia possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, para aquele que venceu o mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele pode nos dar esse ânimo a olharmos para as coisas eternas, para as promessas do Senhor, para o reino dos céus, para a eternidade, para a salvação. Aí sim, Pai, encontraremos esse ânimo, mesmo em meio às aflições desse mundo. Pedimos a cada dia, Pai, que possamos ter essa aparência, a aparência que brilha a luz de Cristo para a glória do Teu nome. Pedimos as bênçãos do Senhor pela noite, um bom descanso, a proteção do Senhor a cada um, retorno aos seus lares e também, ó Pai, na semana, a vitória sobre o mal e sobre o pecado. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos e oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, uma boa noite a todos e que Deus os abençoe. Até sábado, se Deus quiser.